O que são métodos contraceptivos? A contracepção consiste no controle da conceção, ou seja, evitar que ocorra gravidez. Para isso, são utilizados vários métodos que permitem atingir esse objetivo, os métodos contraceptivos. A grande variedade de métodos contraceptivos existente permite que seja feita a escolha individualizada por parte da mulher, de acordo com seu perfil psicológico e físico, após o conhecimento de todos os outros métodos alternativos. Apesar da escolha do método contraceptivo ser de responsabilidade da mulher, cabe ao médico informar sobre a sua classificação, as vantagens e desvantagens, riscos e benefícios, e as contraindicações de cada método. A adoção de estratégias eficazes no planejamento familiar é essencial para ajustar o comportamento sexual, diminuir o risco de gravidezes não desejadas e o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis, permitindo melhorar o bem-estar e a saúde de qualquer mulher. Em qualquer fase da vida da mulher, esses princípios devem ser aplicados, tendo particular importância em fases precoces como a adolescência. Tipos de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos femininos que podem ser utilizados são os seguintes: contracepção hormonal combinada, conhecida como pílula na sua forma oral, contracepção progressiva, dispositivo intrauterino, que é o DIU, método de barreira, esterilização e contracepção de emergência. Contracepção hormonal combinada. A contracepção hormonal combinada contém dois tipos de hormonas na sua constituição, o estrogênio e o progestativo. Na sua forma oral, a CHC é conhecida como pílula, consistindo na forma diária de um comprimido, durante 3 semanas, seguida de uma semana de pausa. Contudo, existem outras formas de administração, conforme abordaremos adiante. O estrogênio mais frequentemente utilizado é o etinilestradiol, o estrogênio sintético. Pode ainda ser utilizado um dos seus derivados como o valerato de estradiol. A dose de estrogênio utilizada é um dos fatores de grande importância, uma vez que pode estar associada a riscos e efeitos secundários. Ao longo dos anos, tem havido uma diminuição desta dose, sendo que atualmente todos os contraceptivos utilizados são de baixa dose, de 15, 20, 30 ou 35 microgramas. O progestativo é a hormona que inibe a ovulação e que impede a gravidez. Os progestativos que podem ser utilizados são vários, cada um com características e efeitos diferentes. Estão disponíveis os derivados da 19-nortestosterona e os derivados da 17-OH-progesterona e os novos progestativos. A dose de cada hormona utilizada pode ser mesma ao longo de todo o mês, sendo considerada contracepção monofásica, ou pode variar ao longo do mês, chamada de contracepção multifásica. Atualmente, existe uma grande variedade de CHC que diferem entre si nos efeitos, nas dosagens, na via de administração e na duração. Nenhum tipo de CHC tem eficácia superior a outro, se tomamos de forma correta. No entanto, dependendo das características de cada mulher, pode estar indicado uma determinada tipo de CHC. Esse método pode ser utilizado desde a menarca, que é o aparecimento da primeira menstruação, até a menopausa, sempre que respeitadas as exigências respeitantes a CHC. As vantagens. Este tipo de método está indicado nas mulheres que pretendem uma contracepção reversível, segura e independente no coito. Pode ainda ter vantagem alguns efeitos não contraceptivos. Esse método tem como vantagem ser eficaz tomando corretamente. Para além disso, tem como benefícios não contraceptivos a regularização dos ciclos menstruais, a melhoria da dismenorreia, que é a dor na menstruação, a diminuição do fluxo menstrual, a melhoria dos sintomas pré-menstruais e a melhoria da acne e do hirsutismo, além ainda do controle do aparecimento de quistos do ovário funcionais. Diminui o risco de incidência e gravidade dos sintomas associados aos miomas uterinos. Diminui o risco de cancro
do ovário e do cancro do endométrio. Algumas doenças que são agravadas pela menstruação, como a endometriose, permite o controle e melhoria dos sintomas. As desvantagens. Tem como desvantagens alguns efeitos indesejados que podem ocorrer com sua utilização. Pode haver hemorragias entre as menstruações, que são habitualmente de sangue escuro e de pequena quantidade, ou não pode haver menstruação. Na pausa da toma. Associado à utilização destes métodos, pode também haver sintomas de náuseas e vômitos, cefaleias, dor de cabeça, aumento de peso de 1 a 2 kg e aceleração de humor, sendo a depressão. Todos estes efeitos devem ser esclarecidos com o médico, de forma a confirmar a correta utilização do método, a excluir outras patologias subjacentes e a ajustar a hormona, a dose e a via de administração sempre que indicado. Métodos de barreira. Os métodos contraceptivos de barreira impedem ou evitam a passagem dos espermatozoides no útero, evitando uma gravidez. Estes métodos estão facilmente disponíveis. Estão disponíveis os métodos contraceptivos mecânicos, o preservativo masculino e feminino, e o método contraceptivo químico, o espermicida. Os métodos de barreira não são recomendados como método de contracepção isolado, nos casos em que a gravidez é contraindicada, devido à maior taxa de falhas do método. Preservativo masculino. Pode ser de látex ou de poliuretano e outros plásticos. O preservativo de látex é o mais utilizado e mais barato. O preservativo de poliuretano e outros plásticos está associado à menor ocorrência de alergia e a maior sensibilidade, mas pode romper ou deslocar-se mais frequentemente. O preservativo previne as infecções sexualmente transmitíveis, como VIH, HPV, hepatite B, clamídia, gonorreia, sífilis e herpes genital. Tem como vantagem não estar associado a efeitos secundários e ser de fácil utilização. Tem como desvantagem a sua eficácia contraceptiva, e está dependente da sua correta e sistemática utilização, devendo ser colocado antes da penetração e podendo ter uma taxa de falha de 3 a 14%. Para além disso, pode haver ruptura ou deslocação do preservativo durante a relação sexual, o que aumenta o risco de falha do método. Pode também haver alergia ao lubrificante e ao látex. Devem ser tidas em consideração algumas precauções na utilização do preservativo. Os lubrificantes oleosos não podem ser utilizados com os preservativos de látex, pois diminuem a sua eficácia, devendo ser preferido um lubrificante aquoso. O tratamento com cremes vaginais pode danificar o preservativo e deve ser respeitada a validade do preservativo. O preservativo feminino tem a forma de um cilindro fechado na porção distal, que é introduzido na vagina e possui um anel flexível que adere na vulva, cobre os pequenos lábios da vulva e permanece aberto. É constituído por poliuretano. O preservativo pode ser colocado na vagina até 8 horas antes da relação sexual. Tal como o preservativo masculino, permite a prevenção das infecções sexualmente transmitíveis. Tem como vantagem não estar associado a efeitos secundários. O fato de ser fabricado em poliuretano permite que sejam utilizados lubrificantes oleosos. O preservativo feminino é mais resistente do que o preservativo masculino de látex, sendo menos frequente a sua ruptura. Tem como desvantagem ser necessária a aprendizagem da sua correta colocação, estando associada a uma taxa de falha do método de 5 a 20% e ser mais caro do que o preservativo masculino. Deve ser tido em atenção que o preservativo masculino e feminino não pode ser utilizado em simultâneo, pelo risco de aderência. O espermicida é uma substância química que destrói os espermatozoides. Este deve ser colocado profundamente na vagina em cada relação sexual. Em Portugal, está disponível o cloreto de benzalcônico, sob a forma de comprimidos vaginais. Este método, quando utilizado isoladamente, é pouco eficaz, devendo ser associado a outro método contraceptivo, e não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Tem como vantagem ser de fácil utilização, poder melhorar a lubrificação vaginal e não ter efeitos secundários. Tem como desvantagem ser pouco eficaz, ser dependente da sua correta utilização, poder provocar uma reação alérgica ou irritativa na mulher ou no homem e aumentar o risco de infecções urinárias. Alguns espermicidas têm de ser colocados na vagina pelo menos 10 minutos antes da ejaculação e não devem ser realizados duchas vaginais nas 6 horas seguintes. O espermicida não deve ser utilizado nas mulheres com risco acrescido de infecção por VIH.
Dispositivo intrauterino. O dispositivo intrauterino não hormonal é constituído por cobre. Esse tipo de dispositivo é introduzido na cavidade uterina, através de uma observação ginecológica. O mecanismo de ação do DIU de cobre consiste na criação de uma reação de toxicidade para o esperma, dificultando a gravidez, e para o óvulo, dificultando a fecundação, e uma reação no endométrio, dificultando a implantação do óvulo. Portanto, existe uma reação de corpo estranho no útero ao DIU que impede a gravidez. O DIU de cobre é eficaz durante 10 anos. Vantagens: tem como vantagens ser um método eficaz, seguro, de longa duração, reversível e independente da correta utilização da mulher. Desvantagens: o DIU de cobre tem como principal desvantagem estar associado ao aumento do fluxo menstrual e à dismenorreia, dor na menstruação, devido à reação inflamatória que ocorre no útero. Contraindicações: esse método contraceptivo está contraindicado nos casos de malformações uterinas, que deformem a cavidade, de doença inflamatória pélvica ativa, de hemorragias uterinas de causas não esclarecidas, de doença de Wilson ou de alergia ao cobre. Riscos: associado à colocação do próprio dispositivo na sua introdução à cavidade uterina, existe o risco de perfuração do útero. Nos casos de uma infecção ginecológica prévia, pode ocorrer uma disseminação da infecção, sendo essencial o exame ginecológico prévio à colocação. Se o DIU não ficar ou não permanecer corretamente colocado, existe o risco de falha do método, podendo ocorrer uma gravidez, sendo aconselhável uma avaliação anual. Riscos. Antes do início da utilização do método contraceptivo, deve ser feita uma avaliação clínica pelo médico de forma a identificar situações que a contraindiquem. Deve ser feita uma reavaliação com o decorrer do uso para avaliar os efeitos indesejáveis ou o aparecimento de novas situações que possam indicar a interrupção do método. Isto deve-se ao fato de as hormonas utilizadas nessa contracepção estarem associadas a alguns riscos. O tromboembolismo venoso é raro e está associado ao componente estrogênico, podendo alguns progestativos aumentar o seu efeito. O risco de infarto agudo do miocárdio pode estar aumentado nas mulheres com mais de 35 anos e fumadoras. O risco de cancro da mama é controverso. No entanto, a contracepção combinada parece ser um cofator para o desenvolvimento da cancro da mama. A utilização de alguns fármacos pode interferir na absorção e metabolização da CHC e diminuir a sua eficácia, como alguns antiepiléticos e antivirais. O oposto pode igualmente ocorrer, ou seja, a CHC pode interferir na eficácia de outros medicamentos, como alguns antiepiléticos, antidepressivos e imunossupressores. Contraindicações. São contraindicações absolutas para a contracepção hormonal combinada. Presença de vários fatores de risco para a doença cardiovascular, como tabagismo, obesidade. Hipertensão arterial não controlada, antecedentes de infarto agudo miocárdio ou doença coronária, antecedentes de acidente vascular cerebral, diabetes associada à doença vascular, enxaqueca com aura em qualquer idade, antecedentes ou fase aguda de tromboembolismo venoso, cirrose hepática, hepatite vírica aguda, adênoma hepático e cancro do fígado, lúpus eritematoso sistêmico com anticorpo fosfolipídico positivo, alterações genéticas trombogênicas e existem outras doenças em que o tipo e o grau da gravidade da doença deve ser avaliado de forma cuidada, de forma de avaliar e ponderar a utilização do método sempre que os benefícios associados à utilização do método são superiores aos riscos. Mitos. Existem algumas afirmações que se foram mantendo ao longo do tempo e que, com a evolução da ciência, com o tipo de fármacos e as doses utilizadas no dia de hoje, permitem contrariar esse tipo de conceitos. Não existe indicação ou qualquer tipo de vantagem na interrupção da CHC. Assim, a pasoca ocasiona na tomada da CHC não está indicada, podendo aumentar o risco de uma gravidez não planejada. A CHC não diminui a fertilidade futura da mulher. A capacidade de engravidar no futuro não é alterada pela CHC, e assim que suspensa é retomada de forma imediata.
A CHC é administrada de forma contínua, sem pausa. Não é contraindicada. Existem métodos, mesmo com situações clínicas, em que esse tipo de esquema está indicado para o controle de sintomas ou agravamento da doença. No entanto, a tomada contínua da CHC pode estar associada a algumas desvantagens, como spotting. Vias de administração. A CHC pode ser oral, transferências e vaginal. A CHC oral consiste na toma diária de um comprimido durante 3 semanas seguidas de pausa de 1 semana. Durante a semana de pausa ocorre a hemorragia de privação. Existem formulações contínuas, constituídas por um comprimido por dia durante 28 dias. Nesse tipo de esquema, se não houver nenhum comprimento placebo, pode não haver hemorragia de privação. A CHC continua aumenta o ciclo, permitindo o controle de algumas situações clínicas e diminuiu a probabilidade do esquecimento. O esquecimento da toma de comprimidos é um dos principais fatores que contribui para a falha do método, sendo esta a sua principal desvantagem. E a CHC transdérmica consiste na colocação de um selo semanalmente durante 3 dias, seguida de 1 semana sem aplicação, na qual ocorre a hemorragia de privação. Os sintomas da mostardinha e cefaleias podem ser frequentes nesta via de administração, podendo ser uma desvantagem. A CHC vaginal consiste na introdução de um anel maleável na vagina a cada 3 semanas, seguida de 1 semana de intervalo. O anel é flexível e é colocado pela própria mulher, sendo considerado pela maioria das mulheres de fácil colocação e remoção. Sintomas de corrimento vaginal podem ser mais frequentes, constituindo uma das suas desvantagens. Outra das desvantagens é a necessidade da manipulação genital e o receio de desconforto. A utilização do selo e o anel vaginal não estão associados à necessidade de cumprir uma toma diária, pelo que diminui a probabilidade de esquecimento. Estes métodos também têm como vantagem o menor risco de falhas, pois estão menos dependentes da utilização da mulher. Estes métodos estão indicados no caso de mulheres que não cumprem a toma diária da pílula, com dificuldade na declutização e com antecedentes de cirurgia bariátrica, com doença inflamatória intestinal, com diarreias crônicas e nas mulheres polimedicadas. Meu nome é Rômulo Ribeiro e eu vou falar sobre a contracepção progestativa. A contracepção progestativa consiste na administração de um progestativo de forma contínua. Com o aparecimento de novos progestativos com novas vias de administração, este tipo de contracepção tem se tornado uma opção eficaz e segura. O progestativo utilizado permite inibir a ovulação e alterar as características do muco cervical, o colo do útero, e do endométrio, o interior do útero, e assim evitar a gravidez. O progestativo pode ser administrado por via oral ou parentérica, subcutânea ou intrauterina. Algumas das vantagens da contracepção progestativa é que ela é totalmente segura, se ela for tomada ou administrada corretamente. Ela é reversível e independente da atividade sexual. Este tipo de contracepção tem como grande vantagem evitar alguns dos riscos associados aos estrogênios, podendo ter particular indicação nas mulheres que têm intolerância, sintomas como náuseas, vômitos ou cefaleias, ou contraindicação para sua utilização, sendo uma alternativa à pílula. Assim, este tipo de contracepção tem indicação nos casos de antecedente de tromboembolismo venoso, fumadoras em qualquer idade, hipertensão arterial controlada, síndrome pré-menstrual e cefaleias, que são algumas dores de cabeça durante a menstruação. Para além disso, é também um método contraceptivo de eleição na amamentação. Algumas desvantagens da contracepção progestativa é que ela tem o padrão de hemorragias imprevisível, podendo a mulher ficar em amenorreia, sem menstruar, ou ter perdas de sangue de forma irregular. As hemorragias irregulares são mais frequentes nos primeiros meses, tendo tendência a diminuir com a continuação da utilização do método. Pode também estar associado a mastodínia, que era a dor mamária, e tensão mamária, a acne, ao aumento de peso e a alterações do humor, que causa a depressão.
Eu me chamo Nathan Davidson e eu vou falar sobre a esterilização. A esterilização, ela consiste na intervenção que evita uma gravidez de forma definitiva. Este método está indicado para as mulheres que não pretendem ter mais filhos, ou que a gravidez é contraindicada. A legislação portuguesa permite a esterilização voluntária das mulheres com mais de 25 anos de idade, e nos casos em que a esterilização tem indicação médica, é dispensado o limite de idade. A taxa de arrependimento da mulher é maior quando a esterilização é realizada em idades mais precoces. Quando é realizada no período pós-parto, nas nulíparas e nas que têm problemas conjugais. As cirurgias que pretendem reverter a esterilização têm uma baixa taxa de sucesso e podem estar associadas ao maior risco de complicações, dependendo do tipo de esterilização prévia. Com a alternativa, o casal pode recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida para conseguir uma gravidez. A esterilização pode ser feminina ou masculina, sendo ambos métodos definitivos. A esterilização feminina é realizada através de laqueação de trompas e esterilização masculina através de vasectomia. A laqueação de trompas consiste numa cirurgia em que as trompas são seccionadas ou ocluídas bilateralmente, não permitindo a passagem do espermatozoide. A cirurgia pode ser realizada por laparotomia, ou mais frequentemente por laparoscopia. Esses procedimentos são habitualmente simples e realizados em regime de ambulatório. Este é um método muito eficaz, mas também depende da técnica cirúrgica realizada. Este método tem como vantagem ser seguro, eficaz, definitivo e não tem efeitos secundários hormonais. Tem como desvantagens poder estar associado, como qualquer cirurgia, a riscos cirúrgicos, como por exemplo, risco de infecção, hemorragia, entre outros. Contracepção de emergência. A contracepção de emergência, também conhecida como pílula do dia seguinte ou contracepção pós-coital, é realizada quando ocorre uma relação sexual desprotegida e existe o risco de gravidez. Pode também estar indicada a sua utilização nos casos de falha ou suspeita de falha do método contraceptivo. Os métodos contraceptivos de emergência devem ser utilizados de forma excepcional, devendo ser uma oportunidade para adequar o método contraceptivo da mulher. A eficácia dessa contracepção é difícil de quantificar, uma vez que é utilizada nas situações em que existe o risco de ocorrer uma gravidez, mas não sabemos quantas iriam ocorrer. Sabe-se, no entanto, que quanto mais cedo for instituída, maior é a taxa de sucesso, devendo a primeira toma ocorrer o mais breve possível após a relação sexual. Com o objetivo de inibir a ovulação e tentar prevenir a gravidez, pode ser utilizado o progestativo, levonorgestrel ou acetato de ulipristal, atividade mais intensa, sob a forma de um comprimido único. O levonorgestrel pode ser utilizado até 72 horas depois da relação sexual e o acetato de ulipristal até 5 dias depois. Essa contracepção pode estar associada a alguns efeitos gastrointestinais, náuseas e vômitos, cefaleias, dores de cabeça, dores pélvicas, zona inferior da barriga e metrorragia, perda de sangue. A menstruação surge 3 semanas após a toma da medicação, com o objetivo de prevenir a implantação no útero de uma possível gravidez. Pode ser utilizado o dispositivo intrauterino de cobre. Este deve ser colocado 7 dias após a relação sexual. A sua colocação pode estar associada a dor abdominal, hemorragia uterina, infecção, perfuração do útero ou a sua expulsão. Se não houver uma menstruação nas 3 semanas seguintes, deve ser feito um teste de gravidez para confirmação e identificação precoce de uma possível gravidez. Contraindicações. A contracepção com progestativa está contraindicada nos casos de trombose venosa ou embolia pulmonar ativa, de tumores hepáticos, benignos ou malignos, de cirrose hepática descompensada, de lúpus eritematoso sistêmico com anticorpo antifosfolipídico positivo e de cancros homodependentes. Nos casos que surge uma doença isquêmica cardíaca, um acidente vascular cerebral, cefaleias com aura ou intensas e persistentes durante a toma do progestativo, este deve ser suspenso e deve optar-se por outro método contraceptivo. Vias de administração. A contracepção oral com progestativo consiste na toma diária de um comprimido de desogestrel de forma contínua. Este método pode ter particular interesse em algumas situações clínicas, como no controle de menorragias, que são hemorragias internas uterinas abundantes, anemia e endometriose.
Tal como se verifica na pílula com CHC, também neste tipo de pílula tem interferência com alguns fármacos, antivirais, antiepiléticos e antibióticos. A contracepção progestativa injetável consiste na administração intramuscular de acetato de medroxiprogestona, de 12 em 12 semanas. O progestativo injetável tem como vantagem não ser um tipo de contracepção dependente da correta utilização da mulher, ser de longa duração e não ter interação com outros medicamentos. Está indicada a sua utilização nas mulheres que têm epilepsia, pois este tipo de progestativo não tem interferência com outros fármacos. Ou uma doença hemolítica. Tem como desvantagens a diminuição da massa óssea, o atraso da retoma da fertilidade e a necessidade de recorrer à instituição de saúde para a administração da medicação a cada 12 meses. O progestativo subcutâneo consiste na colocação de um implante subcutâneo com etonogestrel. Este implante tem efeito contraceptivo durante 3 anos. O implante é colocado e retirado sem ser necessário uma cirurgia. A colocação é feita através do próprio sistema do dispositivo, podendo ser utilizada anestesia local e a remoção através de uma pequena incisão na pele, com anestesia local. Este método tem como desvantagens ser de longa duração e não ser dependente da correta utilização da mulher. Está indicado nas mulheres que têm dificuldade em cumprir outro tipo de método. Nas mulheres obesas, o efeito contraceptivo pode estar diminuindo ao longo do tempo, especialmente no 3º ano de utilização, podendo ter indicação para antecipar a sua substituição. Para além disso, tem interação com alguns medicamentos, perdendo a sua eficácia, ficar diminuída. Deve ser atribuída particular atenção em mulheres com alguns tipos de problemas, designadamente aparecimento de hipertensão arterial ou dificuldade no seu controle e diabetes mellitus. O progestativo intrauterino, colocado como dispositivo na cavidade uterina, que tem na sua constituição o progestativo levonorgestrel, a libertação da hormona é local, tendo uma absorção sistêmica mínima. Existem 2 tipos de DIU: o de menor dose, de menor tamanho, recomendado para mulheres de gravidezes anteriores, tem duração de 3 anos, e o CIU de maior dose, de dimensões que tem duração de 5 anos. A colocação do dispositivo é realizada através de uma abordagem ginecológica. Previamente à colocação do dispositivo, deve ser feita uma observação ginecológica cuidada de forma a diminuir o risco de perfuração uterina durante a sua colocação e de infecção. Tem como vantagem ser de longa duração e não estar dependente da correta utilização da mulher. Com este método é possível diminuir o fluxo menstrual e controlar as hemorragias uterinas anormais. As dismenorreias, a endometriose e a adenomiose. O CIU está associado ao risco de expulsão, mais frequente no 1º ano e nas mulheres. Nulliparas. A sua introdução está contraindicada nos casos de malformação uterina de doença inflamatória pélvica ativa ou recorrente, doença maligna do trofoblasto, cancro endométrico e cancro da mama como receptores hormonais positivos. Deve ser considerado outro método contraceptivo nos casos de doentes imunodeprimidos, de tumor ou doença hepática ativa, de enxaqueca, hipertensão descompensada, diabetes descompensada e doença cardiovascular.